Existem histórias que nos fazem refletir sobre os mistérios do mundo e a complexidade das relações humanas. Algumas delas começam com sonhos e jornadas de esperança, enquanto outras nascem de conexões improváveis e aparentemente inocentes. No entanto, tanto uma aventura em terras distantes quanto uma amizade construída no cotidiano podem levar a desfechos inesperados que intrigam e perturbam. Hoje, exploraremos dois casos que, apesar de tão distintos, compartilham o poder de nos fazer questionar o que realmente sabemos sobre as pessoas, as circunstâncias e os eventos que moldam nossas vidas. Prepare-se para mergulhar em histórias marcadas por mistério, emoção e descobertas inquietantes. Imagine duas jovens cheias de sonhos, viajando para um lugar exótico, em busca de aventuras e novas experiências. Agora imagine que essa jornada perfeita se transforma em um dos maiores mistérios não resolvidos da década. Este é o caso de Chris Kremers e Lizane Froome, duas holandesas que desapareceram durante uma trilha no Panamá, deixando para trás apenas fragmentos de pistas que, até hoje, geram dúvidas e especulações. Chris Kremers, 21 anos, era conhecida por seu espírito aventureiro e criativo. Ela estudava história da arte e era apaixonada por viagens, sempre buscando descobrir novos lugares e culturas. Chris tinha um sorriso contagiante e uma determinação de fazer a diferença no mundo. Lizane Froome, de 22 anos, era descrita como uma jovem gentil e curiosa. Recém-formada em psicologia, ela sonhava em ajudar pessoas a superarem suas dificuldades. Lizane era organizada, detalhista e tinha um amor incondicional pela natureza e pelas montanhas. As duas eram melhores amigas e compartilhavam uma ligação especial, que ficou ainda mais forte quando decidiram embarcar juntas em uma aventura pelo Panamá. Tudo parecia perfeito no início. Chris e Lizane chegaram ao vilarejo de Boquete, no Panamá, no final de março de 2014. Estavam hospedadas em uma casa de família e planejavam explorar a famosa trilha O Pianista, uma rota que prometia paisagens deslumbrantes e contato direto com a natureza. Em 1º de abril, elas começaram a trilha, animadas e com seus celulares e mochilas a postos. As câmeras registraram os primeiros momentos, risadas, poses em meio à vegetação densa e a sensação de liberdade. Mas ninguém poderia prever que aquele seria o último dia em que seriam vistas com vida. Quando as horas passaram e as jovens não retornaram à hospedagem, os moradores locais começaram a ficar preocupados. No dia seguinte, as buscas começaram, mas não havia sinal delas. Nenhuma pista, nenhum som, apenas silêncio na floresta. Conforme os dias se transformaram em semanas, as autoridades intensificaram as buscas. Equipes especializadas, cães farejadores e até helicópteros foram usados. Mas era como se Chris e Lizane tivessem desaparecido no ar. Tudo o que restou foram perguntas sem respostas. Dois meses depois, um dos objetos pessoais delas foi encontrado. Uma mochila, milagrosamente intacta, apareceu às margens de um rio. Dentro, estavam os celulares e a câmera fotográfica das jovens. Foi aí que o mistério se aprofundou ainda mais. Sabe o que os investigadores descobriram? Os celulares indicavam tentativas desesperadas de chamar ajuda. As chamadas para números de emergência começaram no mesmo dia em que desapareceram, mas nenhuma conseguiu sinal. E as fotos? Mais de 90 imagens foram encontradas na câmera. A maioria mostrava a floresta à noite, com ângulos confusos,
como se alguém estivesse tentando iluminar o caminho ou sinalizar para resgate. Meses depois, fragmentos de ossos humanos foram encontrados. Exames de DNA confirmaram que pertenciam a Cris e Lizane. No entanto, as condições dos restos mortais levantaram mais perguntas do que respostas. Alguns ossos pareciam ter sido branqueados, enquanto outros estavam em um estado de decomposição mais natural. Especialistas debateram se aquilo era obra da natureza ou algo mais sombrio. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com Chris Kremers e Lizane Frum. Foi um acidente trágico na floresta? Ou algo mais sinistro está por trás desse mistério? Uma coisa é certa: suas histórias continuam a intrigar e a nos lembrar do quão imprevisível e perigosa a vida pode ser. E você, o que acha que aconteceu? Deixe suas teorias nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever. Continuamos para a próxima história. Em uma manhã aparentemente comum, em 2007, um bairro tranquilo de Blumenau, Santa Catarina, foi palco de um crime que abalou o Brasil. O caso de Gabriel Kuhn continua a chocar e intrigar até hoje. Prepare-se para conhecer uma história que mistura amizade, traição e um mistério sombrio que ainda ecoa na memória de muitos. Gabriel Kuhn era um menino de 12 anos, nascido em uma família estável e amorosa. Ele era conhecido por sua educação e gentileza, características que o tornavam querido por todos ao seu redor. Gabriel era um estudante dedicado e tinha uma paixão por jogos online, especialmente o Tibia, que era muito popular na época. Apesar de sua pouca idade, ele era curioso e gostava de explorar o mundo virtual, onde conheceu muitas pessoas, incluindo Daniel. Daniel Petri, por outro lado, era um jovem de 16 anos com um histórico conturbado. Ele era conhecido por seu comportamento agressivo e por faltar frequentemente às aulas. Daniel tinha dificuldades em se adaptar socialmente e já havia iniciado tratamentos psicológicos, mas abandonava as consultas. Apesar de suas diferenças, Gabriel e Daniel compartilhavam o gosto por jogos online, o que os aproximou e criou uma amizade improvável. No dia 23 de julho de 2007, Gabriel e Daniel estavam jogando Tibia, como faziam frequentemente. Gabriel pediu a Daniel um empréstimo de moedas virtuais para progredir no jogo, e Daniel concordou. No entanto, quando Daniel pediu que Gabriel devolvesse as moedas, algo deu errado. Gabriel não conseguiu cumprir o acordo, o que gerou uma discussão acalorada entre os dois. Daniel, tomado pela raiva, foi até a casa de Gabriel. O que começou como uma discussão rapidamente escalou para algo muito mais sombrio. Daniel invadiu a casa e confrontou Gabriel, e o que aconteceu a seguir é difícil de descrever. Horas depois, a mãe de Gabriel chegou em casa e encontrou uma cena que jamais esqueceria. Gabriel havia sido brutalmente assassinado, e seu corpo apresentava sinais de violência extrema. A polícia foi chamada imediatamente, e Daniel foi identificado como o principal suspeito. Durante o interrogatório, Daniel confessou o crime, mas suas declarações eram contraditórias. Ele alegou que tudo começou por causa do jogo, mas evidências posteriores sugeriram que havia mais por trás do ocorrido. O caso rapidamente ganhou atenção nacional, não apenas pela brutalidade do crime, mas também pelas perguntas sem respostas que ele deixou. Daniel Petri foi julgado e condenado a 3 anos de internação, a pena máxima permitida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente na época. Após cumprir sua sentença, ele foi libertado, mas o impacto de suas ações continua a ser sentido até hoje. O caso de Gabriel Kuhn é um lembrete sombrio de como a violência pode surgir de onde menos se espera. Ele também levanta questões importantes sobre a influência da saúde mental e a responsabilidade social. Até hoje, o caso de Gabriel Kuhn permanece na memória coletiva como um dos crimes mais chocantes do Brasil.
Ele nos faz refletir sobre a fragilidade das relações humanas e a importância de prestar atenção aos sinais de alerta ao nosso redor. E você, o que acha que poderia ter sido feito para evitar essa tragédia? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias como esta. Até a próxima!